Vamos trazer, então, agora o coronel da reserva, Marcelo Pimentel, para conversar com a gente. Cristina Serra também. Bom dia, Cris. Bom dia, coronel. Sejam bem-vindos mais uma vez por aqui. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Muito bom. Coronel, vamos... Ou melhor, Marcelo, que eu sei que você não gosta que chame de coronel, me perdoe. Marcelo, vamos lá, vamos falar do envolvimento dos militares nesse escândalo das joias. A gente tem pelo menos 7 nomes envolvidos diretamente nesse escândalo que trouxe, né, uma joia para o Brasil sem declaração, uma história muito sinistra que a gente vem contando por aqui, quase 17 milhões para Bolsonaro sem declaração. Eu vou listar aqui para vocês um pequeno resumo, então, que vai encaixando essas peças dos 7 militares envolvidos. A gente tem o Bento Albuquerque, almirante de esquadra da Marinha, que inclusive vai depor hoje, ex-ministro de Minas e Energia do governo Bolsonaro, e que chefiava a comitiva que trouxe a Muamba, vamos falar o português claro aqui, né? A gente tem o Marcos Soeiro, primeiro-tenente da Marinha, que era o assessor do Bento Albuquerque, que tentou passar com essas joias e foi pego ali na alfândega no Brasil. A gente tem o José Roberto Bueno Júnior, contra-almirante da Marinha, que foi o chefe de gabinete de Bento Albuquerque, que assinou ali os ofícios da pasta, tentando trazer e liberar as joias lá em Guarulhos. A gente tem o Mauro Cid, que todo mundo conhece, né? Tenente-coronel do Exército, mandou o assessor no avião da FAB lá no final do ano, e o ajudante ali direto de Bolsonaro, faz tudo de Bolsonaro, braço direito dele. A gente tem o Jairo Moreira da Silva, primeiro sargento da Marinha, que foi buscar as joias na alfândega, no aeroporto, lá no final do ano, 2 dias antes do Bolsonaro deixar o governo dele. E a gente tem também o Júlio César Vieira Gomes, ex-oficial da Marinha, ex-chefe da Receita Federal, ex-secretário da Receita Federal, envolvido também. E, finalmente, o 7º elemento, Sérgio Henrique Rouchuk, acho que é isso, segundo tenente do Exército, que enviou o ofício do departamento para pedir a liberação das joias para o presidente Bolsonaro. Cleiton, perdão, o nome dele, Cleiton Henrique. Marcelo, a gente fica aqui pensando, né, esse envolvimento todo, não só nesse caso de Bolsonaro, né, a gente tem uma lista gigantesca com envolvimento de militares. É uma contaminação das Forças Armadas pelo bolsonarismo ou é o contrário, projeto de poder das Forças Armadas que usou o bolsonarismo? Olha, Vivian, acho até desnecessário a gente entrar nessa, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Nessa história. Seria até perda de tempo a gente entrar nessa, porque às vezes depende de visões muito subjetivas, pessoais, o ângulo de visão, né? O lugar da fala. Então, eu prefiro analisar friamente os fatos e levar estes fatos para, digamos, o que eu venho tentando explicar, apresentar ao longo desses 4 anos de governo de militares. E o primeiro fato que eu lembro é que Bolsonaro é militar. Então, na lista que você apresentou, não se pode esquecer de incluir o capitão do Exército reformado Bolsonaro, né? Que tinha um vice-presidente, general de Exército, Mourão, que foi eleito senador, estará 8 anos como protagonista político. Agora, os demais elementos que chamam a atenção é que são, na sua maioria, militares na ativa, ou estavam na ativa na ocasião em que houve esses fatos, né? E quando um militar na ativa ocupa um cargo na administração pública, um cargo governamental, ainda que não seja um cargo eminentemente político, e aí nós temos, neste rol, militares que exerceram cargos eminentemente políticos, como, por exemplo, o ministro das Minas e Energia, e outros que exerceram cargos, digamos assim, administrativos, mas em prol desses militares, que são os ajudantes de ordem, né, ou os auxiliares dos ajudantes de ordem. E por que eu chamo a atenção para isso? Porque para um militar na ativa participar de um governo, ocupar um cargo fora da sua força, porque foi para ser militar e ocupar cargo militar, que a sociedade investiu na formação desse militar e vai investir na sua previdência vitalícia e na pensão dos seus beneficiários legais, foi para ele exercer cargos militares. Então, para que ele fosse para lá, houve a concordância de 3 vontades. A de quem convidou, que é um militar, considerando que seja o capitão Bolsonaro, pelo menos nominalmente, né, a pessoa que convidou, a pessoa que aceitou, que é um militar na ativa, e que, para ver esse convite, teve-se de percorrer uma cadeia de comando. O presidente militar pediu para o ministro da Defesa consultar o comandante da Força, no caso a Marinha,
O comandante da força consultou o comandante imediato daquele militar e respondeu também pela cadeia de comando se havia à vontade. E então ele, o comandante da força, exatamente por intermédio, pelo instrumento de um decreto de 2016, tem a ele delegada a atribuição exclusiva de autorizar. Então, essa terceira vontade caracteriza aquilo que eu venho dizendo, a relação orgânica e funcional do governo que se encerrou há 2 meses com as estruturas de comando das forças, não com as forças inteiras e com todos os militares que integram a força, porque certamente haverá militares que são contrários a esse tipo de relação orgânica e funcional. Então, é evidente, eu não vou fazer juízo de mérito, os assuntos estão sendo apurados, eu espero que sejam apurados até o final e que os responsáveis, se houver responsabilidade, seja disciplinar, seja administrativa disciplinar, seja legal, judicial, que sejam devidamente sentenciados e cumpram as suas devidas penas. Então, é nesse aspecto que eu queria salientar essa questão. Perfeito. Marcelo, a gente vai... Todo mundo quer falar contigo, então a gente vai abrir aqui a roda para que todo mundo tenha a oportunidade de falar. Eu vou começar com a Cristina, tá bem? Vamos lá, Cris, por favor. Bom dia. Bom dia, Vivian. Bom dia a todos. Marcelo, sempre um prazer falar com você. Marcelo, eu queria te perguntar o seguinte, o que a gente vê nesse episódio, né, não só pela quantidade de militares envolvidos, mas também como eles se, digamos assim, participaram ou se submeteram docilmente, né, a ordens para praticar atos flagrantemente ilegais. Eu queria, na verdade, 2 perguntas numa só. Como é que você avalia isso? Quer dizer, eles se submeteram a essas ordens pela questão da hierarquia? A hierarquia não permite nenhum questionamento quando você recebe uma ordem para cometer um crime? Esse é o primeiro aspecto. E a segunda pergunta considerando que eles agiram dessa forma, esses militares, qual é o impacto que isso tem nas fileiras hoje? Né? Militares da ativa, né, de várias patentes, vendo esse comportamento de outros militares, né, notadamente do Bento Albuquerque, um almirante, portanto, uma alta patente. Oi, Cris. Em primeiro lugar, parabéns pelo lançamento do livro. Né? Quando chegar aqui nas livrarias do Recife, eu vou comprar. E vamos lá. Então, a questão da ordem. Né? Existe esse dispositivo legal de que o militar tem que cumprir ordem, é o princípio da obediência devida, desde que a ordem não seja manifestamente ilegal. E há jurisprudências que entendem que não é só a questão da ilegalidade da norma, mas o seu caráter criminoso que impede o militar de cumpri-la. Então, nesse caso, não se pode esquecer quem deu ordem a quem e a cronologia dessa ordem. Então, vamos supor que é o que se tem de informação, por enquanto, de opinião pública, de noticiário público. O ministro recebeu um presente para si, aquele cavalo dourado, né, o cavalo de Troia. Veja que interessante, o cavalo de Troia, né, foi recebido pelo almirante, está aí a imagem dele com as patas quebradas, e teria sido para ele, digamos assim, né, um presente de cortesia. Isso acontece nas visitas oficiais. E teria recebido um presente destinado ao presidente da República. Teria. Né? Porque o que foi de fato que aconteceu? O ministro, o almirante, provavelmente deu a ordem para o seu ajudante de ordens, que é um militar na ativa, o tenente Soeiro, para colocar na sua bagagem pessoal, talvez até a de mão, não sei se era de mão ou se era despachada, tanto o cavalo, que foi danificado nesse acondicionamento mal feito, ou seja, já demonstra um militar sem cuidado e sem zelo com o material da Fazenda Nacional, se era um presente institucional, o que caracteriza uma transgressão disciplinar, ou uma suspeita, que ensejaria a abertura de um processo disciplinar, que não foi aberto até agora pelo respectivo comando. E teria sido descoberto na revista desta bagagem pessoal aquela caixa de joias. Então, até este momento, não há nenhuma ordem do presidente da República. O que há, aparentemente, é uma ordem do almirante
para o seu ajudante de ordem, a não ser que o ajudante de ordens tivesse resolvido fazer isso à revelia do almirante. Não acho plausível acreditar-se nisso. A partir do momento em que é descoberta esta bagagem, este bem não declarado, o almirante, então, vai até uma conversa com o agente da Receita, responsável pela apreensão, e disse, tem um áudio, que se dirigiria aquilo à esposa do presidente da República, que até hoje alega não saber deste presente. Então, só parando por aí, demonstra que muita gente cometeu atos que ofendem ao ordenamento jurídico disciplinar, como, por exemplo, a faltar a verdade. Quando você tenta passar com um bem perante uma autoridade sem declarar, há uma falta de verdade no sentido amplo. Quando você, na conversa, declara uma coisa que não é confirmada pela outra pessoa, no caso da esposa do presidente, alguém está faltando a verdade. Então, quando há suspeita sobre conduta de militares, o único procedimento cabível à autoridade militar é abrir um processo de investigação, uma sindicância, um processo administrativo disciplinar e punir, porque é exatamente a impunidade de militares que estimula o cometimento de novos atos indisciplinados ou ilegais, depende da natureza. Então, isso é muito prejudicial à imagem de uma Força Armada que tem que ter seus militares vinculados à ética, ao estrito cumprimento das suas atribuições. E é muito comum de acontecer isso quando militares saem do estrito cumprimento de suas atribuições. Estamos vendo aí um rol de militares, de almirante ao sargento, e espero que não sobre só para o sargento, envolvidos em atividades que não são militares, em um governo. E é exatamente este o ponto. Sempre que se mistura os dois âmbitos, o risco dessa mistura desfuncionalizar os dois campos é muito grande. E a gente não pode ter Forças Armadas desrespeitadas ou, digamos, desconsideradas pela própria população, quando a população brasileira nos identifica com esse tipo de conduta, e muito menos pelos nossos prováveis adversários no campo de batalha. Se as Forças Armadas têm um papel de dissuasão, também não só pela capacidade material, também pela capacidade ética, pelos valores, pelos valores éticos dos seus integrantes. Isso é muito prejudicial, Cristina, à imagem e à própria missão das Forças Armadas. Oi, Marcelo, bom dia, tudo bem? Deixa eu trazer um outro tema importante para a gente. O governo e a base do governo na Câmara dos Deputados têm preparado projetos para falar sobre a participação dos militares em governos, inclusive em disputa de cargos eletivos. A gente trouxe algumas matérias que falam sobre isso. Ainda em fevereiro, alguns deputados do PT, o Carlos Zaratini, o Rui Falcão, tem um esboço de uma PEC que milita a participação dos militares e também acaba com a GLO. Essa minuta do texto não está aprovada e não foi apresentada, mas esses deputados têm preparado. Em resposta a isso, já que esse texto, que já teria sido entregue aos militares, não teria pego bem nas Forças Armadas, o Ministério da Defesa também teria feito um projeto nesse sentido, militando a participação dos militares. Eles teriam se desligado das Forças Armadas ou migrarem para a reserva, caso pretendam disputar eleições ou assumirem ministérios. A pasta também já tem a minuta pronta. A gente tem uma matéria que a gente separou também para mostrar, que fala sobre uma reação no Exército dessas duas propostas, nas Forças Armadas. Os sargentos que foram ouvidos pela sociedade militar, eles dizem que são contra essas PECs, porque, na verdade, quem promoveu os tumultos, quem promoveu esse tipo de ação dentro do governo nos últimos meses e nos últimos anos de Jair Bolsonaro foram os generais. Eu queria te ouvir sobre isso, sobre essas propostas de PEC e sobre essa participação limitada dos militares, tanto na disputa de cargos eletivos quanto no governo, Marcelo. Beleza, Lucas. Acho que a gente até na rede social andou trocando alguma ideia sobre isso. Pelo menos eu fiz um comentário numa postagem sua. Eu primeiro quero elogiar a intenção e a disposição do governo, seja pelo Executivo, seja pela sua bancada no Congresso, de tomar alguma providência em relação a esse fenômeno, que a gente está analisando aqui e estamos observando há 4 anos. Isso é louvável. Agora, não se pode utilizar ferramentas sem grandes reflexões, grandes e profundas reflexões sobre os efeitos disso, tanto no aspecto político, da capacidade do governo de aprovar uma PEC a essa altura do campeonato,
sem nenhuma outra polêmica parlamentar, ainda vai testar a maioria. E quanto ao mérito da questão, será que essas medidas são eficazes? Colocar no mesmo pacote político no parlamento a mudança do artigo 142, que não vai resolver o problema, né? Porque o problema ele é infraconstitucional, ele é das leis complementares que interpretaram errado ou de forma equivocada o 142 e colocaram o GLO como se fosse uma operação policial das Forças Armadas, quando não era a ideia do legislador constitucional. Mas não vamos entrar por essa seara. E criar novas normas, quando o problema, William, é que já existem muitas normas que, inclusive, foram criadas ainda durante a ditadura, no período final, nos anos 80, que se consubstanciam na Lei 6.880, que é o Estatuto dos Militares, do jeito que o advogado tem o estatuto, né? O médico tem os seus estatutos, os militares têm um estatuto de caráter legal. E essas normas estão sendo descumpridas no dia de hoje. Hoje é 14 de março de 2023. Se você for abrir aí o site da Câmara, você vai ver lá o deputado general Girão, o deputado general Pazuello, o senador general Mourão. Isso é, em tese, o descumprimento de uma lei que tem muito efeito na politização do militar e também da sociedade, quando a sociedade, ao votar no Mourão, está achando que está votando na instituição Exército Brasileiro. Isso influencia. Então, é preocupante que se abram novas frentes legislativas para criar novas normas se as atuais não estão sendo cumpridas. E veja como pode ser perigosa essa norma de proibir, ou, digamos, de proibir que o militar na ativa vai exercer cargo público. Tudo bem, eu não vou entrar na discussão ampla, mas obrigar que o militar que queira concorrer a um cargo eletivo, obrigatoriamente, ao querer concorrer, vá para a reserva, não vai resolver o problema. É muito confortável para os militares que já foram em massa para a política por um determinado campo político ideológico, porque não terão concorrência militar, e pode gerar um efeito contrário. Agora, já que uma lei diz que o militar, ao querer ser político, é para a reserva, muitos podem querer ir para a reserva, inclusive gozando de direitos pecuniários que foram garantidos em 2019, com a reestruturação do plano de remuneração, da lei de remuneração dos militares. E, de fato, não é essa a questão, porque todos os generais que foram para o governo não voltaram, de fato, para a força. Pazuello, general Pazuello, general Braga Neto, general Rego Barros e outros generais, eles foram ainda na ativa e ficaram lá. Então, pode ser que isso seja até ruim, porque condicione a carreira do militar na ativa a, em determinado momento, ele planejar tudo para, em determinado momento, ele seguir o exemplo desses que já foram para a política, pelo campo político ideológico da direita, e ingressarem na carreira política com todos os capitais que já tem em termos de vinculação à força, inclusive esse descumprimento da lei atual de usar a designação hierárquica, general fulano, coronel ciclano, e assim por diante. Então, eu acho prematuro uma lei com essa amplitude, com essa intenção, apesar de elogiável, porque demonstra que o governo e a sua bancada estão preocupados com o assunto. Mas é preciso ir com mais calma. E esse plano que vem do ministro da Defesa também demonstra que o ministro da Defesa atual está simplesmente sendo um portador da opinião do Exército para o nível político, e não aquele que vai debater com a autoridade de quem conhece o problema da defesa profundamente e das relações militares-governo com os militares e com a sociedade. Eu não vejo com bons olhos, pelo menos nesta oportunidade, uma mudança nesse sentido, sem antes olhar o que já está sendo descumprido em relação às normas positivas. Elô. Bom dia, Marcelo. Pois eu queria assim, que a gente esclarecesse, deixasse muito claro para quem está assistindo o ICL hoje, qual é a sua opinião, então, a respeito de como deve ser essa relação dos militares com a política, se ela não deve existir de forma alguma, ou se existe uma maneira que você considere correta disso ser feito. Eles devem perder as vantagens financeiras, as garantias, melhor dizendo, financeiras, uma vez que a sociedade investiu neles para que seguissem a carreira militar, então devem abandonar isso tudo se quiserem ingressar na política. Como que você acha que deve ser a solução para isso?
Aí, foi muito bom você perguntar, você, se eu não me engano, reside nos Estados Unidos, né? Então, uma boa referência seria a própria relação do militar dos Estados Unidos, do militar das Forças Armadas dos Estados Unidos, do Exército dos Estados Unidos, para ser mais preciso, com a política, né? Existem visões distintas entre os militares americanos, alguns são democratas, outros são republicanos, mas, na prática, não há uma militância democrata ou republicana dentro das forças. Quando há esta atuação política de militares do governo, existem várias regras de quarentena e outros dispositivos que foram construídos com as características da tradição legal dos Estados Unidos, muito mais pelo costume, pela jurisprudência e pela própria ética dos militares americanos, norte-americanos, do que propriamente por lei posta que muda o tempo inteiro. Então, por exemplo, o secretário de Defesa dos Estados Unidos atualmente é um general na reserva. É uma exceção, geralmente é um civil, né? Mas para que ele assumisse o cargo de secretário da Defesa, houve a tramitação de uma autorização especial da House, não sei se foi do Congresso ou se foi da Câmara dos Deputados, né, do Parlamento dos Estados Unidos, para autorizar, e se eu não me engano, eram 7 anos de quarentena. Então, isso demonstra uma preocupação. Quanto à politização do militar, talvez essa expressão nos conduza para uma ideia equivocada do que eu defendo, já que você perguntou. É óbvio que o militar, como cidadão, ele tem uma visão política, uma visão política ideológica. Ele acredita em certas coisas em termos de sociedade, Estado, nação. O que não deve acontecer é ele expressar esta posição política ideológica dele, que é livre como cidadão, de forma antilegal, contra a lei, ou de forma antiética, como esse exemplo muito simplório que eu digo, né, do uso da designação hierárquica. Se você for abrir o site do secretário de Defesa dos Estados Unidos, você não vai ver lá general fulano. Você vai ver lá no perfil Twitter dele, secretário de Defesa fulano de tal. Não vai estar lá general. Né? Mas no Brasil a gente está nesse nível de utilização até infantil, né, de capitais simbólicos militares para fazer política. Isso é muito ruim, considerando também, e aí eu encerro a resposta, nossa história, a história dessa relação militares, política, governo, nos últimos 100 anos. A gente, ano passado, fez 100 anos do 5 de julho de 22, a revolta dos tenentes do 18 do Forte, que historicamente conduziram até a ditadura. E esses atuais generais são herdeiros de uma facção dos tenentes ligadas exatamente aos interesses dos Estados Unidos, em oposição àquela outra corrente mais nacionalista ou desenvolvimentista, ligada à CEPAL, ligada ao ISEB, né, dos anos 50, 60. Então, esses são os herdeiros daquela corrente que era pejorativamente chamada de entreguista, em termos de visão político-ideológica. E é muito perigoso quando um conjunto, que é uma força armada, tem um bloco de pensamento político-ideológico muito uniforme, porque ela pode ser utilizada para um projeto autoritário de poder que tenha os militares como seus protagonistas, como vimos exatamente nos últimos 4 anos. É isso, como a gente viveu nesses últimos anos. Marcelo, muito obrigada, sempre bom tê-lo conosco, uma ótima terça-feira e até uma próxima oportunidade. Tchau, Vivian, Elô, Cristina e William. Um abraço.